que é um culto, como já falamos, um culto em que você refletir. É um culto em que você faz um autoanálise, um exame de consciência, como você está perante ao Senhor. Desculpe. Então esse culto aqui é um culto de celebração também. É essa alegria que emana do céu aos nossos corações. E que você vê aqui eu pulando de alegria. Felipe, pega uma água daquela não gelada, uma água, fazendo favor. Saltitando de alegria. Tem aqui, filho. Obrigado. É porque a presença do Senhor, ela invade as nossas vidas. Aleluia. Obrigado, pastor. A presença do Senhor, ela invade as nossas vidas. E eu passei o dia todo hoje meditando na palavra do Senhor. Quando eu cheguei aqui, dobrei meus joelhos, eu comecei a me alegrar, sentir a presença do Senhor tão perto de mim. Aleluia. Porque essa tarde eu estava meditando na crucificação do nosso Mestre. Então, como nós lemos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo nos orienta através da palavra do Senhor e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, nesta noite, nós temos que memorizar o sacrifício de Jesus. Nós não temos como passar desapercebido este culto sem enfatizar a morte do nosso Salvador Jesus, porque se Ele não tivesse padecido na cruz do Calvário, talvez eu e você não estaríamos reunidos aqui hoje, glorificando e exaltando o Seu nome. Então, eu quero iniciar a nossa meditação, porque Paulo diz: fazer isso em memória de mim. Então, é para que nós venhamos a trazer a nossa memória aquele momento, sabe? Que você valorize um pouquinho mais o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que através do seu sacrifício você venha a valorizar e fazer uma reflexão: será que eu estou valorizando todo o sacrifício que o meu Deus padeceu na cruz do Calvário para me conceder um direito de um dia morar com Ele lá no céu? Se eu entro aqui e participo da Santa Ceia sem memorizar, o apóstolo diz que eu faço isso para minha própria condenação. Por quê? Porque no momento em que eu vou tomar o pão e pegar o cálice, eu não faço isso dando o valor devido, sem reflexão nenhuma, como se fosse eu sentar na minha casa, tomar um café, tomar um copo de Coca-Cola. Não é isso. O apóstolo Paulo nos adverte: olha, no momento da Santa Ceia, vocês memorizem, traga à sua memória o sacrifício de Jesus. Você fazendo isso, você se auto-valoriza-se também. Por quê? Porque você custou um preço muito caro, sabe? Tem pessoas que falam que você não vale nada, que você não presta. Hoje, nesta noite, através dessa leitura bíblica que nós vamos falar, você vai ver que o preço que você tem é de sangue. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que o Senhor nosso Deus amou-nos de tal maneira
que deu o seu Filho. A Bíblia diz também que uma alma vale muito mais que o mundo todo. Então, o valor que você tem para o Senhor é imensurável. Não, veja só, tem pessoas que elas não se valorizam. Elas se destroem. Então, Paulo, ele nos diz nessa noite: façam isso em memória de mim. E eu comecei a lutar, que eu falei assim: Senhor, eu quero trazer uma meditação para a tua igreja, que a gente venha caminhar os últimos momentos de Jesus, os últimos momentos de Jesus aqui na terra. E aí, eu meditando no livro de Mateus, capítulo 26 e 14, eu vou iniciar essa memorização em que Paulo nos orienta a fazer, falando do início das últimas horas de Jesus aqui na face da terra. Então, os últimos momentos dele foi enfatizado com algo terrível, chamado traição. E aí, eu meditando a palavra do Senhor, eu comecei a observar aqui que cada atitude de Jesus, ele transmite e exala o amor em cada atitude de Jesus. Então vamos iniciar essa memorização em que Paulo fala que no momento que nós estivermos partindo o pão e ceando com o Senhor, trazer a nossa memória. Vamos iniciar então falando sobre Mateus 26 e 14, né? Está aqui, você pode fazer a leitura. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou entregarei. E ele lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar Jesus. Veja só, Jesus, ele escolhe os seus discípulos, e Judas era um dos seus discípulos. Veja só, vamos trazer isso para os dias atuais. Se eu fosse, ou se você tivesse um bem, tivesse uma posse, fosse uma pessoa de muitos bens, a quem você daria para administrar o seu dinheiro? Ninguém dá algo se não tem uma confiança, se não tem, sabe, se aquela pessoa não passa para você uma confiança e você não tem uma amizade muito grande, partilha de uma comunhão maravilhosa. A Bíblia diz que Judas, ele cuidava da parte financeira, era ele que cuidava. Então, se ele administrava a finança de Jesus, era uma pessoa que Jesus depositava a sua maior confiança. Sua maior confiança. O Senhor desejando a salvação para a vida dele, o Senhor desejando que ele fosse usado em suas mãos para transmitir o Evangelho da esperança e da salvação eterna. Enquanto isso, ele estava maquinando o mal contra o nosso Salvador. E aí, o Senhor inicia-se no versículo 17 do capítulo 26. Nós aqui vemos que é de costume dos judeus celebrarem a Páscoa a Páscoa. Como
eram os últimos momentos do Senhor aqui na face da terra, o Senhor transformou a Páscoa em Santa Ceia. No versículo 17, veja aqui o que diz a palavra do Senhor, capítulo 26 e versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde quer que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele diz: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: ó mestre, diz, o meu tempo está próximo, a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade, vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de trair. Jesus celebrando a Páscoa, ele estava na Páscoa ainda aqui, celebrando a Páscoa. Segundo os estudiosos, diz que tinha um certo prato chamado, quase igual uma lentilha, em que era comum os judeus pegarem, quebrarem o pão e molharem no prato este pão para se alimentar. Neste momento que vão molhar, está Judas e Jesus, e o Senhor manifesta então essas palavras: aquele que bota, a mão no prato junto comigo, esse vai me trair. E respondeu, disse: vai me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que eu traí, disse: porventura sou eu, Rabi? Que cara de pau, não é verdade? Ele tendo negociado o Senhor já algumas horas atrás, de repente está junto com o mestre e com um cinismo tão grande: porventura sou eu? Eu acho tão lindo a expressão de Jesus, e Augusto Cury, um dos psicólogos, ele escreve sobre Jesus, e eu gosto da expressão dele, que ele fala que Jesus, ele fazia as pessoas a pensar. Tu o dizes, era a resposta. Ele não dizia nem que sim e nem que não, fazia a pessoa razoar, trabalhar o seu intelecto. Tu o dizes. E ele ficava com aquela interrogação, não é verdade? E respondendo Judas, daí Jesus diz: tu o dizes. E quando comia Jesus, neste momento aqui, o Senhor transforma a Páscoa na celebração da Santa Ceia. Versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu, e o deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Naquele momento, em um sentido metafórico, o Senhor estava passando para ele o que ele ia passar na cruz do Calvário. Ele ia ser moído, o seu corpo ia ser moído. E o sangue simbolizava ali, o vinho simbolizava o sangue que ia verter na cruz do Calvário.